Faremos a leitura de João 21, dos versos 1 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro na qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: "Traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o peixe e o pão. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então, alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então cuide das minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão, e o levarão aonde você não quer ir." Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: "Siga-me." Pedro se virou e viu atrás deles os discípulos a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntando: "Senhor, quem o trairá?" Pedro perguntou a Jesus: "Senhor, e quanto a ele?" Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me." Muito bem, irmãos. Depois de nós termos refletido a respeito de todas as passagens do Evangelho de João que falavam a respeito da última ceia, da última conversa que Jesus tem com os apóstolos, nós então, para encerrar esse ciclo de mensagens, essa série de mensagens, nós chegamos agora na mensagem aqui do capítulo 21 do Evangelho de João. Esse é o último encontro que Jesus tem com o apóstolo João e com alguns outros discípulos, assim como o apóstolo Pedro, no Evangelho de João. E eu escolhi essa mensagem para complementar aquilo que a gente estava lendo até então, porque eu entendo que é uma mensagem, é um texto que complementa tudo aquilo que Jesus havia conversado com os discípulos de maneira direta, e ao mesmo tempo é um texto que fala diretamente com a gente. A frase principal aqui, como a gente pode ver agora há pouco, é a pergunta que Jesus faz ao apóstolo Pedro, perguntando: "Tu me amas?" Essa pergunta é dirigida, obviamente, ao apóstolo Pedro, mas é também dirigida para nós.
é uma pergunta que, de alguma forma, ataca diretamente os nossos corações, confronta diretamente os nossos corações, da mesma forma que Jesus está fazendo com o apóstolo Pedro. Então, essa é uma pergunta que confronta a gente, confronta os discípulos, porque, como a gente pôde ver na conversa de Jesus com os discípulos na última ceia, tudo ali, o tema principal de tudo aquilo que eles estavam conversando é justamente o amor um pelos outros, o amor, o descansar em Jesus, o amor de Jesus por Deus o Pai, o amor de Deus o Pai por Jesus, como esse amor de Deus preenche nossos corações, como nós devemos viver a nossa vida de maneira que o nosso coração descansa em Jesus. E esse é um texto muito único, muito interessante, porque ele coloca de maneira muito prática um exemplo de como é que nossos corações, ou como é que nós podemos estar agindo se nós não estamos amando a Jesus, se nós não estamos descansando em Jesus. Se até então nas conversas, no conversa de Jesus com os apóstolos, a gente tinha aquelas reflexões de Jesus a respeito do amor, aqui a gente tem um exemplo muito claro, especialmente aqui no apóstolo Pedro, de como nós tendemos a agir quando o nosso coração não está verdadeiramente descansando em Jesus, quando nós não estamos amando a Jesus da maneira que nós deveríamos realmente. Esse texto também é um momento em que Jesus, como a gente viu no começo do texto, havia já ressuscitado. Jesus já havia sido traído por Judas, já tinha sido preso, já foi levado aos fariseus, julgado, condenado, morto na cruz, e também havia ressuscitado 3 dias após, aparecendo para cada um dos apóstolos e discípulos. E durante esse momento da ressurreição, ele aparece a cada um dos discípulos, tratando com eles de coisas bem específicas que cada um estava passando e estava sofrendo. Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece até os próprios apóstolos, e o exemplo mais claro que a gente tem geralmente é de quando ele aparece para Tomé, que Jesus pede para Tomé que veja com calma e toque até mesmo nos ferimentos de Jesus, para que ele realmente tenha certeza de que Jesus havia ressuscitado. E aqui finalmente a gente tem esse momento em que Jesus aparece para Pedro. Jesus estava então cuidando dos corações de alguns discípulos que estavam enlutados, que estavam precisando ter a sua esperança renovada, estavam precisando ter a tristeza substituída por paz e alegria. E também Jesus aparece para alguns, como eu falei, Tiago e Pedro, de maneira a tratar e a confrontar aquilo que estava no coração deles. Pode parecer algo estranho eu falar confrontar, Jesus confrontar, mas é isso exatamente que acontece aqui nesse encontro de Jesus com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é o personagem principal aqui desse capítulo. Se a gente notar no começo do texto, que é a coisa mais estranha que aparece ali, que acontece, é que quando os discípulos estavam voltando para a praia, ao perceberem que era Jesus na praia, o apóstolo Pedro, ele se veste e pula na água. Quem é que se veste para pular na água, especialmente no mar? Ninguém faz isso. Por que Pedro fez isso então? Provavelmente porque ele estava consumido de uma frustração, de uma vergonha, de um medo muito intenso desse encontro que ele ia ter com Jesus. Ele temia que a ressurreição, de alguma forma, que a ressurreição de Cristo fosse verdade, porque ele tinha vergonha daquilo que aconteceu 3 dias atrás. Se os irmãos se lembrarem, a primeira coisa que aconteceu justamente no momento que Jesus estava conversando com os discípulos
é que Pedro já se colocou como alguém que estava pronto a matar e a morrer por Jesus. Mas Jesus, ele fala: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite. E é o que acontece momentos seguintes, momentos após. A vergonha que Pedro estava tendo, nesse momento, querendo fugir da presença de Jesus, é justamente porque ele havia, de alguma forma, traído a Jesus. Não da maneira que Judas o traiu, entregando para as autoridades, mas o traiu quando o abandonou, quando não se colocou na posição que ele falou que iria assumir, de uma constante perseverança ao lado de Jesus. Pedro traiu a Jesus quando o abandonou e o deixou sozinho, sofrendo e também ao julgamento dos próprios fariseus. E isso frustrou, tornou o coração de Pedro tão chateado, tão frustrado, que ele não tinha nem mesmo coragem de olhar para Jesus e conversar com ele. Sabe aqueles momentos que a gente comete um erro tão grave que a gente, de alguma forma, não consegue nem mesmo perdoar a gente mesmo? A gente fica pensando: nossa, por que eu fiz essa caca? Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. E a gente fica remoendo, a gente fica repensando o que poderia ter feito no lugar, a gente começa realmente a se culpar, a carregar um enorme peso em nossos corações, achando que muitas vezes não somos nem mesmo dignos de nos colocarmos na presença de Deus novamente, ou de encarar um amigo ou uma pessoa que a gente acabou de alguma forma prejudicando. Esse é o sentimento que o apóstolo Pedro está tendo aqui. E ele sabia que se ele se encontrasse com Jesus, Jesus ia dar um puxão de orelha nele. E foi o que aconteceu. As 3 perguntas que Jesus faz para o apóstolo Pedro não são por acaso. Cada uma das 3 perguntas, são para justamente lembrar das 3 negações que o apóstolo Pedro havia feito dias antes. As 3 vezes que o apóstolo Pedro negou a Cristo, Jesus perguntou, na mesma medida, para ele, se Pedro realmente o amava. Pedro, tu me amas? Tu me amas de verdade, Pedro? Tem certeza que me ama, Pedro? E Pedro, com muito pesar, ainda assim, sabendo do puxão de orelha, dizia: olha, Jesus, Deus, Senhor, eu sei que tu sabes de todas as coisas. Tu sabias que eu ia negar ao Senhor, mesmo quando eu estava todo firme de que não causaria nenhum tipo de prejuízo a ti. Tu sabes por isso mesmo que eu amo o Senhor. Veja, esse sentimento que Pedro está carregando no coração dele, muitas vezes não, até esse momento, é um sentimento poderíamos dizer, de arrependimento. E Jesus exige de nós, discípulos dele, justamente isso, arrependimento. Mudança de vida só pode realmente acontecer em nós quando nós nos arrependemos. Nós podemos ter remorso, ou seja, a gente pode ficar arrependido, não exatamente arrependido, mas uma certa frustração com algo que a gente fez, mas mero remorso não muda as nossas vidas. O que muda a nossa vida de verdade é um profundo arrependimento, a ponto de nós odiarmos aquele erro que fizemos, e nós mesmos acabamos nos colocando em uma posição de não mais cometer aquele erro. Isso é verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento tem uma base muito especial, muito firme, e tem a ver com o amor. Veja, cada um de nós temos uma característica muito própria. Todos nós temos os nossos pontos fortes, todos nós temos os nossos pontos fracos.
E da mesma forma que nós temos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, quando acabamos ficando chateados ou frustrados com alguma coisa, a gente tende a agir de uma maneira bem específica também. Veja, quando a gente está com os nossos pontos fortes muito destacados, a gente normalmente se orgulha desses pontos fortes. E é justamente quando a gente se orgulha desses pontos fortes, é que a gente costuma cair, costuma quebrar a cara. E quando a gente percebe o nosso erro, aí é que essa característica nossa própria de frustração aparece. Alguns de nós provavelmente vão ficar irritados, irados. Outras pessoas podem ficar amarguradas, ressentidas. Outras podem ficar extremamente frustradas, ansiosas, nervosas, apreensivas. Cada um de nós age e reage a algo ruim que acontece, especialmente aquilo que foge do nosso controle, a partir de alguma frustração. Ou seja, quando alguma coisa foge do nosso controle, quando alguma coisa acontece que nós não queríamos que acontecesse, nós tendemos a agir de uma maneira muito característica nossa. No caso do apóstolo Pedro, ele estava agindo de uma maneira a ter raiva de si mesmo. Ele não conseguia, de maneira alguma, se perdoar. Por isso ele não conseguia encarar Jesus. Ele não consegue admitir que ele realizou um erro, que ele errou em alguma coisa. Isso a gente pode dizer que é um orgulho. Só que esse orgulho vem de uma característica, de uma coisa mais própria ainda nossa do ser humano. Nós temos orgulho, nós realizamos cada uma dessas ações, atitudes aqui, de ficar irritado, de ficar irado, de querer bater nas outras pessoas, de ficarmos amargos, ressentindo, nutrindo desejos ruins contra outras pessoas, ansiosos. Nós fazemos tudo isso porque nós estamos cheios de nós mesmos. A gente só age dessa maneira quando a gente está cheio de nós mesmos. Se a gente se lembrar da semana passada que eu estava falando, a gente só conhece o amor e só age como discípulo de Cristo de verdade quando a gente ama Jesus e preenche o vazio do nosso peito com a presença dele. Mas quando a gente está cheio de nós mesmos, que é igual a gente estar vazio, a gente age de uma maneira completamente oposta. A gente perde o controle. Quando a gente está cheio de a gente mesmo, a gente quer ter controle sobre tudo e sobre todos. A gente tem expectativas sobre as pessoas, e quando as pessoas acabam nos chateando, não entregando aquelas expectativas, nós nos irritamos e nos iramos. Veja, a gente está simplesmente cheio de nós mesmos, querendo controlar tudo. E o que Jesus mostra para a gente, ou o Evangelho mostra para a gente, é que se nós queremos, ou se nós amamos verdadeiramente a Jesus, a gente aprende a descansar nele, a gente aprende a não perder o controle nessas situações, porque a gente percebe que a gente nunca teve controle nenhum. Veja, voltando ao exemplo do apóstolo Pedro. A gente tem dois exemplos aqui, do próprio apóstolo Pedro. Na última ceia, ele todo orgulhoso de si mesmo, quase que se colocando como alguém melhor que os outros apóstolos, falando: Jesus, eu vou com o Senhor no que der, estou com o Senhor no que der e vier. Vou ficar contigo até o fim. Não abro mão de estar junto contigo em todos os momentos. O que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é confiar extremamente e apenas na sua própria força, na própria paixão que ele tem, nesse ímpeto que ele tem de fazer as coisas, nessa paixão que ele tem em defender a causa de Cristo. Ele defende e ele descansa na própria força que ele tem. É um orgulho, é uma vaidade.
ele se orgulha da força dele. Ele se orgulha da paixão que ele tem. Momentos depois, ele percebe que a paixão, a força, o ímpeto que ele tem, não vale nada. Tudo isso abandonou ele, no momento em que perguntam se ele é apóstolo, se ele é discípulo de Jesus. E é aí que ele fica frustrado. Ele percebe que ele não teve força suficiente para enfrentar aquilo que precisava ser enfrentado. Ele percebeu que ele não tinha capacidade por si mesmo de passar por uma dificuldade. E é aí que ele caiu. Foi aí que ele abandonou Jesus. E essa frustração continua, como eu falei, justamente nessa tristeza, nessa melancolia que ele está, de Jesus perguntando para ele: Pedro, tu me amas? E ele está respondendo para Jesus: eu amo, Senhor, eu amo. O Senhor sabe que eu amo, mas eu não tenho força. A minha força não basta para poder defender aquilo que eu queria defender. E o que Jesus faz, de maneira muito graciosa, ele está confrontando Pedro, mas de uma maneira muito graciosa. E o que Jesus fala é o seguinte: olha, Pedro, eu sei que tu me amas, e por conta disso, apacenta minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus está dizendo para Pedro que ele perdoa Pedro, que Pedro não precisa se preocupar com nada. Jesus sabe que Pedro errou, mas está tudo certo. Vamos daqui para frente. Vamos dar daqui para frente. E Jesus ainda pede para fazer aquilo que Jesus tinha pedido para ele fazer desde o início. Pedro é meio que um líder, né? Ele tem essa figura mais de liderança. E Jesus pede para ele fazer aquilo que ele havia chamado para fazer. Apacenta as ovelhas. Conviva com elas. Esteja com elas. Haja como um discípulo de Cristo, um discípulo meu. Conviva com cada um dessas pessoas. Se perdoe. Você errou, mas está tudo certo. Os erros podem ser consertados. Vamos andar em diante. Vamos daqui para frente. E isso é muito importante porque muitas vezes nós mesmos não somos capazes de perdoar os nossos próprios pecados. Veja, cada uma dessas atitudes que eu listei aqui, que a gente tem quando a gente está frustrado com alguma coisa, por exemplo, raiva, como eu falei, raiva, amargura, ansiedade, muitas vezes nasce desse sentimento que a gente tem para com nós mesmos. Quando a gente está vazio de Cristo. A gente não consegue se perdoar. A gente não consegue deixar algumas coisas para trás. A gente não consegue perdoar o nosso irmão. A gente não consegue deixar alguma dificuldade, superar uma dificuldade que a gente normalmente tem num relacionamento com outras pessoas, nos nossos pecados que a gente geralmente acaba caindo. Tudo isso acontece porque a gente está confiando nas nossas próprias forças. A gente está tomando o lugar, a posição de Deus para nós, como se nós fôssemos responsáveis diretos de fazer tudo isso. Temos responsabilidade, mas nós não temos força para resolver nada disso. Veja, quando a gente não consegue perdoar um outro irmão, a gente está assumindo a própria posição de Deus, que é o único que realmente pode perdoar pecados, e a gente começa a falar: não, aquela pessoa não merece perdão, não quero perdoar ela. A gente toma o lugar de Deus, toma o lugar de Jesus. Da mesma forma, quando a gente não consegue se perdoar, a gente está tomando o lugar de Jesus. Muitas vezes Jesus perdoou o nosso pecado e a gente não consegue se perdoar. A gente não consegue deixar aquele erro que a gente fez no passado de lado e a gente continua se martirizando por conta disso. A gente está novamente assumindo o lugar de Deus, tomando o lugar de Deus. Jesus já perdoou nossos pecados. Por que a gente está preocupado com Ele ainda? Os nossos erros não nos definem. O que nos define é o amor de Deus que está em nós.
Se a gente começa a ficar cheio de nós mesmos e começamos a pensar nessas dificuldades todas, nesse peso que nós carregamos, seja o que for, nós estamos cheios de nós mesmos. A gente não consegue deixar de lado aquilo que Deus já deixou de lado. E Jesus trabalha exatamente dessa forma com seus discípulos, com nós inclusive. Jesus sabe que a gente normalmente confia demais nas nossas forças. E Ele faz questão de, quando a gente está confiando demais nas nossas forças, Ele faz alguma coisa para a gente perceber que nossa força não vale nada. O começo desse texto aqui, se os irmãos se lembrarem, os discípulos foram pescar à noite, na madrugada, antes de iniciar o dia. O motivo para isso é que provavelmente alguns peixes específicos que eles queriam capturar só podiam ser pescados à noite, ou porque os peixes, quando eles voltarem para a praia de manhã, às vezes até para venderem, vão estar frescos para serem vendidos, ou porque realmente é um horário mais fácil de se capturar peixes. E provavelmente esse é o caso. Eles foram para capturar mais peixes. Mas veja o que acontece. Eles não capturam nenhum. Não é que eles pescaram um peixe ou 2, 3. Eles não pescaram nada. 0. É a profissão deles, é a coisa que eles mais fizeram na vida. E naquela manhã, que Jesus ia chegar perto deles, eles não pegaram nada. Somente quando Jesus aparece e fala para eles, olha, joga a rede ali, é que eles conseguem pegar uma quantidade de peixe tão grande que assusta a rede não ter arrebentado. O que Jesus está mostrando para os discípulos, e especialmente para Pedro, e para nós de tabela, é que não adianta nós ficarmos confiando nas nossas próprias forças. Quando a gente toma o lugar de Jesus na nossa vida, quando a gente se enche de nós mesmos, quando a gente se vangloria na nossa força, confia demais na nossa força, em qualquer coisa que a gente sabe fazer com mais frequência, a gente está destinado a quebrar a cara. É batata. A gente vai quebrar a cara se a gente confia em nós mesmos. O que Jesus está nos ensinando é que a gente precisa descansar nele. A gente precisa amar ele. A gente não consegue pescar nada com as nossas forças, mesmo sabendo pescar muito bem. Mas quem traz os peixes é Jesus. É Jesus que dá a capacidade de realizar as forças. É Jesus quem dá para a gente a capacidade de superar os nossos próprios pecados. É Jesus quem dá para a gente a capacidade para perdoar, para não ficar ansioso, para não ficar irado. Quando estamos cheios de Jesus, com o amor de Deus em nossos corações, é aí que a gente percebe que nós já temos tudo. E nada mais importa. A gente não fica mais com esse ânimo de querer ficar controlando todas as coisas. Nós aprendemos a perdoar o nosso próximo, porque Jesus perdoou o próximo. A gente aprende a perdoar nós mesmos, porque Jesus nos perdoou antes de tudo. E nós, quando erramos e pecamos e muitas vezes sentimos vergonha de nos aproximar de Deus, é bem comum esse pensamento. Eu não tenho um tipo de pensamento assim, eu não vou para a igreja porque eu não estou preparado, eu não tenho a minha vida santa o suficiente para ir para a igreja. Irmão, nenhum de nós tem vida santa o suficiente para estar na presença de Deus. Nenhum de nós. Ainda assim, Jesus nos aceita. Jesus nos aceita porque Ele é que trabalha em nossas vidas, Ele é que muda nossas vidas. A igreja não é um lugar cheio de santos. A igreja é um lugar cheio de pecadores que sabem que estão completamente perdidos e que buscam a Deus para ter, de alguma forma, um meio de se salvar.
E esse meio não é através da própria força, justamente pelo amor de Jesus por nós. É Jesus que se aproxima da gente. E nós precisamos estar com os corações abertos para receber Jesus em nossas vidas, para amar Ele, para descansar nele, para deixar o amor dele mudar as nossas vidas. Se a gente confia demais em nossas forças e nós mesmos, nós nunca aceitamos, é como se nós rejeitássemos o amor de Jesus. E é assim que a gente nunca muda. É por isso que a nossa fé e a nossa vida começa a mudar com mais frequência, com mais força, quando estamos passando por dificuldades intensas, sofrimento intenso. Porque a gente está aberto à intervenção divina. A gente pede para Deus, clama para Deus para Ele resolver a situação. É quando a gente está tão quebrado que a gente sabe, não tem o que fazer, somente confiar em Deus. É aí que nós aprendemos a amar Deus. E é isso que a gente precisa aprender a fazer constantemente em nossas vidas. Apesar de nossos erros, Jesus nos ama e nos chama para trabalhar em favor do reino. Jesus mesmo acha que os nossos erros não nos definem. A gente pode ter errado, mas Ele perdoa e chama para justamente comer junto com Ele, junto na mesa com Ele. Chama para conversar, está perto, está junto. Jesus está sempre aberto para a conversa. Muitas vezes é nós que não estamos. Nós é que estamos muito fechados e presos dentro de nós mesmos, cheios de nós mesmos. E não conseguimos abrir mão daquilo que nós somos para nos encher de Cristo. Jesus faz essa pergunta para cada um de nós, assim como fez para Pedro. Tu me amas? Amamos a Jesus? Temos estado com a vida aberta à intervenção divina dele? Esse é o desafio que Jesus coloca para a gente. Convido o Luiz a vir para cima para tocar a última música e nós podemos louvar a Deus, refletindo também nessa mensagem. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti, porque nós entendemos o quanto o Seu amor nos muda, Deus. O quanto de fato o amor do Senhor transforma as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar de nós e enchermos-nos de Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, e pedimos que nos ensine a amar de verdade, ó Deus. Não queremos estar presos às nossas próprias vontades, aos nossos próprios defeitos e nem mesmo às nossas próprias forças, ó Deus. Queremos descansar em Ti e somente em Ti, ó Deus. Nos ajude a nos afastar e não nos orgulhar da nossa força, ó Deus. Nos ajuda a estarmos fracos, a nos lembrarmos o quão fracos somos, ó Deus, para que possamos estar ou ser verdadeiramente fortes em Ti, com o Senhor no comando, descansando em Jesus. Esteja conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.